Existe um tipo de morte que o tempo não consegue explicar. Não porque ela seja misteriosa demais, mas porque ela é organizada demais, encaixada demais. Como se o destino tivesse ensaiado cada detalhe com uma precisão que nenhum ser humano conseguiria planejar. No dia 15 de setembro de 2016, Domingos Montaner entrou nas águas do Rio São Francisco e não voltou. Tinha 54 anos. Era pai, era artista de circo, era um dos atores mais respeitados da sua geração. E naquela tarde de quinta-feira, numa praia de areia fina às margens do Velho Chico, ele desapareceu debaixo da superfície, enquanto a pessoa ao lado dele conseguiu voltar para a terra firme. Até aqui, a versão que o Brasil conhece. Mas o que quase ninguém parou para olhar de frente é o que aconteceu semanas antes daquele mergulho. Domingos estava gravando a novela Velho Chico, da TV Globo, onde interpretava Santo, o protagonista. E numa das cenas mais marcantes da trama, Santo levava 3 tiros, caía dentro do Rio São Francisco e desaparecia nas águas. A produção gravou a sequência no mesmo rio, no mesmo sertão. A poucos quilômetros de onde Domingos morreria na vida real. Pensa nisso por um segundo. Um homem encena a própria morte afogado num rio, e semanas depois morre afogado no mesmo rio. A ciência chama isso de coincidência estatística. O sertão chama de outra coisa. E o que este vídeo vai mostrar é que, independente do que você acredita, existem perguntas sobre aquele dia que nunca receberam resposta à altura. Perguntas sobre o local sem nenhuma sinalização de perigo, numa praia conhecida pelos moradores por seus redemoinhos. Perguntas sobre o silêncio de Domingos. Por que um homem forte, treinado, acostumado ao risco desde criança no mundo do circo, não gritou? Não chamou por socorro. Não lutou, pelo menos não da forma que alguém lutaria pela própria vida. Camila Pitanga estava ali. Ela viu tudo. E o que ela descreveu sobre aqueles segundos finais é algo que não encaixa numa explicação simples de afogamento. Há também o que os mergulhadores encontraram quando desceram 18 metros para recuperar o corpo horas depois. A posição em que Domingos estava, o estado em que foi encontrado. Detalhes que o laudo oficial registrou de uma forma e que as pessoas que estiveram presentes descreveram de outra. Neste vídeo, vamos percorrer tudo isso. Não com teorias soltas, mas com os factos que existem, com os relatos de quem estava lá e com as perguntas que ficaram abertas até hoje. Porque a morte de Domingos Montaner não foi apenas uma tragédia pessoal. Foi um evento que parou o Brasil, que mudou uma novela inteira e que deixou uma marca permanente em todo mundo que cruzou o caminho deste homem. E a história que ninguém contou por completo começa muito antes daquele mergulho. Começa dentro de um rio, que segundo quem nasceu às suas margens, nunca esquece o que acontece nas suas águas. Para entender o que aconteceu naquele 15 de setembro, é preciso recuar algumas semanas. Porque a morte de Domingos Montaner não começou no momento em que ele entrou na água. Começou, de certa forma, quando ele foi obrigado a encenar que já estava morto. Velho Chico era uma novela diferente de tudo que a TV Globo havia feito no horário nobre até então. Não era apenas uma história de família ou de amor proibido. Era uma obra carregada de espiritualidade, de lendas do sertão, de uma relação quase sagrada entre os personagens e o Rio São Francisco. E Domingos, como santo, era o coração de tudo isso. Um homem simples, justo, que carregava nos ombros o peso moral de toda a trama. Numa das sequências mais intensas da novela, Santo sofre uma emboscada. Leva 3 tiros e cai dentro do rio. O corpo some na correnteza, enquanto os que amam o personagem ficam na margem, impotentes, olhando para a água como se olhassem para o fim de alguma coisa. A cena foi gravada no próprio São Francisco. Com o rio de verdade, com Domingos dentro da água de verdade. E aqui a história começa a ganhar um peso diferente. Pessoas da equipe técnica que estiveram presentes naquela gravação relataram algo que ficou marcado na memória de quem estava lá. Quando o diretor disse que o take estava bom e Domingos saiu da água, ele não foi se trocar, não foi tomar água, não foi cumprimentar a equipe como era seu hábito. Ele ficou parado na margem, em silêncio. Olhando para o rio por vários minutos, como se estivesse processando algo que não tinha nome. Alguns pensaram que era concentração de ator. Outros sentiram que era outra coisa. Ninguém perguntou.
Na ficção, Santo acabou sendo salvo. Índios da região o encontraram, realizaram um ritual de cura, e o personagem voltou à vida. A ressurreição de Santo foi um dos momentos mais celebrados da novela. O Brasil festejou. Mas para muitos moradores ribeirinhos que acompanharam as gravações de perto, aquela cena específica não foi recebida com alegria. Para o povo que nasceu às margens do Velho Chico, o rio não é apenas um curso de água. É uma presença. E encenar uma morte seguida de ressurreição dentro das suas águas, sem pedir licença, sem respeitar os códigos que aquela terra guarda há séculos, era uma provocação que poderia ter consequências. Benzedeiras da região teriam dito isso abertamente a membros da produção. O rio estava inquieto. Não eram palavras ditas em tom de brincadeira. Eram avisos dados com a seriedade de quem conhece aquele lugar de um jeito que nenhum roteirista de televisão conhece. Mas as gravações continuaram. E o Brasil continuou assistindo. O que pouquíssimas pessoas sabem é que nos dias que antecederam o acidente, Domingos teria compartilhado com pessoas próximas um sonho recorrente que o perturbava. Ele se via preso, imobilizado entre pedras, no fundo de um rio, sem conseguir subir. Não havia dor no sonho, só a sensação de estar preso e de aceitar aquilo. Ninguém levou demasiado a sério na época. Sonhos são sonhos. Mas quando os mergulhadores do Corpo de Bombeiros desceram 18 metros no dia 15 de setembro para encontrar o corpo de Domingos, a posição em que ele estava guardava uma semelhança perturbadora com o que ele havia descrito. Ele estava numa fenda entre rochas, praticamente no mesmo ponto onde tinha afundado, como se não tivesse sido levado pela correnteza, como se tivesse ficado. Mas ainda não chegamos a esse momento, porque antes do que foi encontrado no fundo do rio, é preciso falar sobre o que aconteceu na superfície, e sobre a mulher que foi a única testemunha do que realmente se passou naquela tarde. Era uma quinta-feira comum no set de Velho Chico. Depois do almoço, com as gravações do dia já encerradas, Domingos e Camila Pitanga decidiram aproveitar o calor do sertão e ir até a prainha de Canindé. Um lugar que, visto de fora, parece exatamente o que o nome sugere, uma praia pequena, de águas calmas, bonita, tranquila. O tipo de lugar onde qualquer pessoa jogaria os sapatos de lado e entraria na água sem pensar duas vezes. O que não estava escrito em lugar nenhum, porque não havia placa, não havia corda, não havia nenhum aviso visível, é que aquele trecho específico do rio escondia o que os nativos chamavam de sorvedouro, uma combinação de correntes subterrâneas e redemoinhos que, em determinados pontos, cria uma força de sucção capaz de puxar uma pessoa para baixo em segundos. Os moradores locais sabiam disso, não iam àquele ponto, mas ninguém havia comunicado isso à produção, e nenhuma sinalização havia sido colocada. Quando Domingos e Camila pularam da pedra para a água, os primeiros segundos foram normais. A água estava fria, o sol estava forte. Era um momento de descanso entre dois colegas de trabalho que passavam meses gravando juntos numa região distante de tudo. Mas então Camila sentiu algo nos seus pés. Uma força que ela descreveu depois como uma pressão constante, crescente, puxando de baixo para cima. Ou melhor, de cima para baixo. Ela reagiu por instinto, nadou com tudo o que tinha em direção à rocha e conseguiu se agarrar. Subiu, ficou fora da água. E quando olhou para trás, Domingos estava em dificuldade. O que ela viu naquele momento é a parte da história que mais pessoas repetem e menos pessoas conseguem explicar. Domingos não estava gritando, não estava acenando, não estava fazendo o que qualquer pessoa faria quando percebe que está a afogar. Ele estava em silêncio, olhando para ela, com uma expressão que Camila, em depoimentos posteriores, descreveu com uma palavra que não encaixa bem num afogamento comum: aceitação. Ele era um homem forte, treinado fisicamente desde criança. Cresceu no circo, o que significa que passara décadas desenvolvendo consciência corporal, controlo do pânico, resistência física. Não era alguém que desistiria facilmente de nada. E ainda assim, naquele momento, ele não lutou da forma que todos esperariam. Por quê? Há duas interpretações para o que aconteceu ali. A primeira, técnica, diz que o sorvedouro pode causar desorientação imediata, que a pressão da água a certa profundidade é esmagadora e que a hipotermia ou um colapso cardiovascular podem paralisar o corpo num intervalo de segundos.
Para um homem de 54 anos que mergulhou em água fria após uma refeição, isso não é impossível. É, na verdade, uma hipótese médica sólida. A segunda interpretação é a que circula entre quem conhece o sertão e quem conhecia Domingos. Que ele percebeu naquele instante que, se lutasse, arrastaria Camila com ele. Que a correnteza que o puxava era forte o suficiente para alcançar quem tentasse salvá-lo. E que ele tomou uma decisão silenciosa, num segundo, sem dizer nada, sem confirmar nada. Que fez o que um homem que viveu no circo, que passou a vida inteira cuidando de outros, naturalmente faria. Essa é a versão que os brasileiros abraçaram, e talvez nunca saibamos com certeza se ela é verdade, mas ela não contradiz nenhum facto e é impossível de ignorar. Camila gritou. Pediu socorro. A equipe que estava nas proximidades reagiu. Mas o tempo entre o momento em que Domingos desapareceu debaixo da água e o momento em que os primeiros mergulhadores treinados chegaram ao local foi longo demais. A prainha não tinha equipamentos de resgate. O corpo de bombeiros precisou ser acionado e deslocar-se. Especialistas que analisaram o caso mais tarde levantaram uma hipótese que dói de ouvir. Se houvesse equipamentos de mergulho autônomo disponíveis imediatamente naquele local, a história poderia ter tido um desfecho diferente. Mas não havia. E o Rio São Francisco ficou com Domingos por horas. O corpo foi encontrado por volta das 18 horas, 4 horas depois do desaparecimento. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sergipe e Alagoas desceram naquela escuridão de 18 metros e o acharam numa fenda entre pedras, numa posição que surpreendeu até os profissionais mais experientes. Domingos não estava onde a correnteza normalmente leva uma vítima de afogamento. Estava quase exatamente onde tinha afundado. Numa posição que alguns dos mergulhadores presentes descreveram como de repouso. Não havia marcas de luta violenta contra as rochas. Não havia sinais de que o corpo tivesse percorrido distância. Era como se ele tivesse descido, chegado àquele ponto e ficado. O laudo do IML confirmou como causa da morte a asfixia mecânica por afogamento. Tecnicamente correto. Juridicamente suficiente para encerrar a investigação como acidente. Mas pessoas que tiveram acesso aos primeiros exames mencionaram um detalhe que o relatório oficial tratou de forma superficial. Uma mancha escura na região do tórax, que poderia indicar uma tentativa de se agarrar a alguma superfície com uma força extrema antes de perder os sentidos. O laudo registrou isso como escoriação por contato com rocha submersa. Outros leram de outra forma. O que também gerou perguntas foi a velocidade com que os trâmites posteriores foram concluídos. O corpo foi encaminhado para o IML de Aracaju com um nível de controlo que chamou a atenção. O caixão foi lacrado rapidamente. A janela para qualquer análise independente foi estreita. Não houve investigação formal sobre as falhas de segurança do local, sobre a ausência de sinalização, sobre quem era responsável pela manutenção das condições de segurança naquele ponto do rio. A família de Domingos processou o município. A justiça seguiu o seu ritmo, que no Brasil significa lento. E as perguntas sobre responsabilidade ficaram suspensas num ar que ninguém quis respirar com profundidade, porque o Brasil estava em luto. E lutos grandes às vezes fecham as perguntas antes de elas receberem resposta. O que a Rede Globo fez a seguir é um capítulo à parte nesta história. E é, à sua maneira, um dos momentos mais perturbadores de tudo o que aconteceu. Velho Chico ainda não tinha terminado. Havia cenas por gravar. O protagonista da novela, o homem que dava vida ao personagem central, tinha morrido. E a emissora precisava de decidir como fechar a história mais mística e mais emocional do horário nobre em anos. A solução que a direção encontrou foi inédita na televisão brasileira. Em vez de usar um dublê ou substituir o ator, decidiram que Santo passaria a existir apenas pelo ponto de vista da câmera. A lente tornava-se os olhos do personagem. Os outros atores, Camila Pitanga, Antônio Fagundes, Cristiane Torloni, olhavam diretamente para o vidro da câmera e falavam com Santo, com Domingos, como se ele estivesse ali. Para quem assistiu em casa, o efeito foi devastador, mais controlado, cinematográfico até. Para quem estava no set,
Foi outra coisa. Imagina o que é olhar para uma câmera e ter que expressar amor, saudade, esperança, para um homem que viste desaparecer dentro de um rio há poucas semanas. Fontes internas da produção descreveram um ambiente de trabalho onde as gravações eram interrompidas constantemente. Não por falhas técnicas, por choro, por silêncios que ninguém conseguia cortar. Camila Pitanga, que tinha estado ali na margem do rio naquele dia, teve que continuar a trabalhar, teve que continuar a olhar para essa câmera, teve que continuar a falar com ele. A força que isso exige de uma pessoa não tem nome no dicionário. E o Brasil assistiu ao final de Velho Chico sem saber, na maioria das vezes, o que estava realmente a ver. Estava a ver um grupo de pessoas a despedir-se em câmera aberta de alguém que amavam, com audiência nacional, sem poder parar. A última cena da novela mostrava o Rio São Francisco ao pôr do sol. Silencioso. Imenso. As águas correndo como sempre correram, como vão continuar a correr quando todos os que assistiram àquela cena já não estiverem aqui. E o público percebeu naquele momento que não estava a ver o fim de uma novela. Estava a ver o fim de Domingos. Hoje, a prainha de Canindé é um lugar diferente. Há placas. Há cordas de isolamento. Há sinalização indicando os pontos de perigo, os trechos onde a correnteza muda, onde o fundo some debaixo dos pés sem aviso. Há uma vigilância que não existia naquela tarde de setembro de 2016. E se você perguntar a quem mora ali por que essas mudanças aconteceram, a resposta é sempre a mesma, dita com uma mistura de tristeza e resignação. Por causa de Domingos. É uma das formas mais duras de deixar um legado. Mas é um legado real. Vidas que passaram por ali depois e voltaram para casa porque alguém, em algum momento, decidiu que o preço já tinha sido autossuficiente. O problema é que esse preço foi Domingos Montaner. E a pergunta que fica, a que a família carrega, a que Camila Pitanga carrega, a que qualquer pessoa honesta precisa de fazer, é se esse preço era evitável. Não pela correnteza, não pelo rio, mas pela ausência de uma placa, de uma corda, de um sinal básico que qualquer pessoa que entrasse naquela água mereceria ter visto antes. A resposta, por mais que doa, é sim. Era evitável. Domingos tinha 54 anos quando morreu. Era pai. Era palhaço de circo antes de ser ator, o que significa que passou a vida inteira aprendendo a fazer coisas difíceis parecerem leves, a transformar risco em arte, a estar presente de um jeito que poucos atores conseguem. Era um homem que levava o ofício com uma seriedade rara, que nunca usou dublê quando podia fazer ele mesmo, que tratava cada personagem como se fosse a única história que importava. E o santo de Velho Chico era, em muitos sentidos, a síntese de tudo isso. Um homem simples que carregava o peso do mundo com dignidade, que morreu antes do tempo e que mesmo assim acabou por salvar quem estava ao redor. Se foi isso que Domingos fez naquele momento dentro do rio, se ele realmente tomou a decisão silenciosa de não arrastar Camila com ele, então a vida imitou a ficção de uma forma que vai muito além de coincidência. Não porque o rio o chamou, não porque houve maldição ou destino selado, mas porque era simplesmente quem ele era. Um homem que até no pior segundo da própria vida, pensou primeiro no outro. O Brasil perdeu esse homem numa tarde de quinta-feira, numa praia sem placa, num rio que os nativos respeitavam e que a produção não conhecia suficientemente bem. E a televisão brasileira, que construiu a sua imagem dentro daquelas águas, fechou a história com a câmera apontada para o vazio, esperando que o vazio respondesse. O vazio não respondeu, mas o rio continua lá, a correr, a guardar o que sabe. E Domingos Montaner continua em cada reprise, em cada cena de Velho Chico, no olhar de quem assistiu àquela última imagem do São Francisco ao pôr do sol, e percebeu que estava a despedir-se sem ter tido a oportunidade de dizer adeus. Algumas mortes encerram uma história. A dele abriu uma pergunta que o Brasil ainda não sabe como responder. Se esta história te tocou de alguma forma, faz uma coisa simples antes de sair daqui. Deixa o teu like. Não é um gesto pequeno. É o que permite que este tipo de conteúdo continue a existir. Que histórias como a de Domingos não sejam engolidas pelo algoritmo e esquecidas como tantas outras. Subscreve o canal e ativa o sino.
Porque o próximo vídeo já está a ser preparado. E é o tipo de história que a maioria das pessoas nunca ouviu contar desta forma. Mas antes de ires embora, quero deixar-te com uma pergunta. Não é retórica. É genuína. A prainha de Canindé não tinha sinalização. O local era conhecido por ser perigoso. E a produção de uma das maiores novelas da televisão brasileira passou meses a gravar naquela região sem que ninguém garantisse condições mínimas de segurança para os seus profissionais fora do set. E quando a tragédia aconteceu, o caso foi encerrado como acidente, sem investigação formal sobre as falhas humanas que contribuíram para aquele desfecho. A minha pergunta é esta. Na tua opinião, houve culpados que nunca prestaram contas pelo que aconteceu naquele dia? Escreve nos comentários. Lê o que os outros pensam. Esta é uma conversa que o Brasil teve de forma fragmentada durante anos e que merece ser tida com honestidade. Obrigado por teres ficado até ao fim. Até ao próximo.